Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e hoje eu queria compartilhar com você uma ferramenta espiritual, e esse é o nosso propósito, para conectarmos cada um que nos ouve, que nos acompanha, à nossa fonte criadora. Onde quer que chegue a minha voz, onde quer que chegue esse vídeo, a nossa intenção é sempre conectarmos a cada um a sua fonte, a fonte criadora de todas as coisas. Em todos os momentos da nossa vida, nós só vivemos e conseguimos desfrutar daquilo que temos consciência. Por exemplo, nesse momento, se eu perguntar para você quais são as coisas que você está consciente, são exatamente as coisas que os seus olhos podem ver, que as suas mãos podem tocar, ou que você pode se comunicar ou interagir através dos seus sentidos. Mas não podemos esquecer que nós estamos na dimensão de Malhut, numa dimensão de fisicalidade. Aqui nessa dimensão, na dimensão de Asiá, toda a luz está encoberta e absolutamente tudo precisa ser descoberto. O próprio Criador, a fonte criadora, está por trás de tudo aquilo que nós vemos. Então, se nesse momento eu perguntar para você quais são as coisas que você tem consciência na sua vida, você pode dizer: eu estou consciente que nesse momento eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Você pode inclusive enumerar as suas faltas. Porém, eu quero que você saiba o seguinte, que nossa alma, ela habita onde está a nossa consciência. Então, por trás de cada uma dessas situações, como nós estamos no mundo de Malhut, como tudo está coberto, existe uma luz que está por trás de cada situação. Então isso significa dizer que dentro dessa dimensão que nós vivemos, existe uma regra que muitas vezes nos custa admitir ou até mesmo sabermos como ela funciona. E uma delas, tudo aquilo que nós chamamos de circunstâncias ou desafios. Eu diria que todos eles são apenas uma capa que cobre toda a luz interna, porque essa é uma regra dessa dimensão. Tudo está coberto e por trás de toda essa cobertura existe a luz, a energia que você precisa para a situação exata que você está vivendo. Então, se nesse momento você vive, por exemplo, uma falta de saúde, toda essa situação que está coberta com essa enfermidade, por trás dela está exatamente a luz que você precisa. Se você hoje vive uma situação financeira de escassez, de falta, por trás dessa situação está a luz daquilo que você precisa. Se você vive hoje um problema no seu relacionamento, seja esse relacionamento com outros ou com você mesmo, por trás dessa situação existe a luz que você precisa. E todas elas se apresentam diante de você como obstáculo, como aquilo que muitas vezes você chama de problema, apenas para te tirar do lugar. Porque essas ausências, essas faltas, exatamente esses desafios, são aquilo que o ser humano vive aqui nessa dimensão, que são os seus desejos. Se não forem por esses desejos, se não forem por essas faltas, nós não nos movemos. Toda vez que estamos saciados, de certa forma, nós estagnamos naquela posição. Então, a partir de hoje, eu quero te aconselhar a enxergar, a ver as coisas que estão à sua frente numa perspectiva diferente, numa perspectiva de luz, numa perspectiva em que por trás daquela treva, por trás daquele momento escuro que você está vivendo, exatamente ali, não fora daquele problema, não fora daquela situação, está a luz exata do que você precisa. E essa luz é o que vai te impulsionar, que vai fazer com que você se conecte à sua fonte criadora e cumpra o propósito pelo qual você desceu a essa dimensão, que é uma dimensão escura, uma dimensão difícil. E para nós subirmos, ascendermos os mundos espirituais, é necessário termos a consciência de que por trás de cada situação que se apresenta em nossa vida, existe a luz necessária que a nossa alma precisa para galgarmos os lugares altos pelas quais nos dispomos de ser tão baixo. Eu sei absolutamente que não é fácil viver nessa dimensão. Inclusive, é uma das coisas mais difíceis que se tem é ser humano. Você está vestido de humanidade é extremamente complicado. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem uma visão 360 graus, se é assim que eu posso dizer. E quando nos embutimos, ou seja, quando entramos nessa dimensão e chegamos aqui através do nosso nascimento, a nossa visão diminui bastante. Ela fica limitada àquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos sentidos podem sentir. A nossa visão vai depender muito da perspectiva daquilo que nós temos diante dos nossos olhos. E muitas vezes nos confundimos. Olhamos uma coisa e pensamos estar enxergando o verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que realmente é fato, mas quantas vezes nos confundimos?
Quantas vezes escolhemos uma coisa em detrimento da outra e na verdade aquilo não era o que precisávamos, não era aquilo que era necessário para nós naquele momento. Então a consciência, ou seja, saber o que está acontecendo, qual a real situação por trás daquilo que nos apresenta, isso nos dá uma nova força, faz com que toda essa clipá, toda essa parte escura que se apresenta ante nós possa ser rasgada, rompida e finalmente chegue diante das nossas vistas aquilo que nós queremos. E para isso nós precisamos ativar a nossa consciência. E para ativarmos a consciência, às vezes não é simples. Muitas vezes nós lemos alguns livros, algumas pessoas dizem assim, olha, você faz essa técnica, você faz aquilo e você faz aquilo outro, e elas te dão meio que um paliativo para que você possa usar e sair da situação em que você está. Mas vamos ser sinceros, a maioria das pessoas, isso é uma coisa não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. O seu grande dilema é, número 1, a parte financeira. Número 2, são exatamente a saúde. Número 3, os relacionamentos. Número 4, aí vão outras coisas que geralmente estão conectadas com o número 1, com o número 2 e com o número 3. Ou seja, o ser humano, ele está totalmente envolvido nessas 3 situações na sua vida. Então a primeira é a questão financeira. Só que a questão financeira, ela está conectada exatamente com a energia criadora nesse mundo, que está conectado com o Yesod, ou seja, com uma dimensão que é responsável por toda a criação aqui em Malhut, nessa dimensão de fisicalidade. E muitas vezes nós queremos resolver a nossa situação financeira usando apenas as nossas perspectivas ou a nossa consciência de mundo que nós temos aqui. Só que esquecemos, ou muitas vezes não sabemos, que essa realidade que nós vivemos fisicamente, ela equivale a 1% no máximo de tudo que é criado e de tudo que realmente existe. Então, para mim ter acesso aos 99%, eu preciso o quê? Ter consciência de que primeiro existe e segundo saber como acessar isso. Às vezes eu vou perder um pouco de tempo, sim, usando algumas técnicas, lendo alguns livros que não me levarão a nada e que vai me deixar como um hamster, sabe? Naquela rodinha, naquele círculo que corre, corre e não sai do lugar. A única coisa que nós alcançamos muitas vezes com essas técnicas é cansarmos, ficarmos frustrados porque os resultados eles não vêm. Nossa alma ela é formada por muitas partes, ou seja, e todas essas partes ela tem mais dimensões. Então não é tão simples dizer para você, sabe? Você medita nessas letras aqui, você vai fazer um escaneamento e vai cair um saco de dinheiro na sua conta, ou seja, e você vai simplesmente acessar o seu aplicativo de banco e vai estar lá milhões na sua conta. Será que é real? E se isso acontecer, quais são as consequências que isso pode me trazer? O mundo espiritual, ele é muito organizado, então quando eu tenho acesso a uma energia que não me pertencia naquele momento, vai haver uma cobrança. A mesma coisa no mundo físico, se você acessa algo que não é seu, alguém vai te cobrar por isso e vai ter consequências. Não é diferente no mundo espiritual. Então quando você está passando por algum processo financeiro, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Isso não é um problema, essa situação, por mais desconfortável que esteja, na verdade ela está querendo que você saia do seu lugar, que você galgue os lugares em que você tem potencial para isso. Então o ideal é despertarmos primeiro a consciência de que por trás dessa situação em que eu estou vivendo, existe a luz que eu preciso para aquele momento. Nós falamos muito de luz, mas luz é simplesmente aquilo, ou seja, tudo aquilo que se manifesta na nossa fisicalidade. Se você hoje está precisando de dinheiro físico, literalmente, do que você precisa? Você precisa de luz para esse momento escuro, para esse lado escuro da sua vida. Se você está precisando de saúde, você precisa de luz para esse aspecto, para esse lugar do seu corpo que está nesse momento em trevas. Se você tem problemas com relacionamentos, seja com você mesmo, seja com o outro, você precisa de luz em todos esses lugares. Então a luz é aquilo que se manifesta em tudo aqui na nossa fisicalidade. Não há nada fora disso. Tudo é luz, tudo é energia. E nós precisamos transformar essa energia naquilo que nós precisamos. E essas energias, essa luz já está presente na nossa vida, exatamente por trás dessa situação que você está enfrentando nesse momento. E muitas vezes nós buscamos ou nós temos acesso às coisas porque, sinceramente, não é só uma questão do brasileiro. O ser humano em si, ele adora um atalho. Ou seja, se você diz, você faz isso e isso e você consegue isso. 3 passos para ficar rico. 4 passos para ficar curado. 5 passos. O ser humano adora a questão dos passos. Por quê? Porque isso dá uma ideia de que você está galgando, que você está tendo uma sequência em algum ato e no final você vai ter um resultado X. Acontece que muitas vezes você não tem
tem o resultado. E você está frustrado. Por quê? Porque existe uma coisa muito importante que você não pode esquecer. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui exatamente para cumprirmos um objetivo, e a nossa alma ela é muito maior e muito superior a essas coisas que nós queremos no dia a dia. Acontece que é através dela que nós conseguimos algumas coisas, porque se você exatamente nesse momento tiver tudo o que você precisa, vamos imaginar que você está passando por um problema financeiro, uma escassez, uma falta em alguma área da sua vida. Exatamente essa situação, ela te incomoda e você deveria agir em prol disso, ou seja, você deveria se levantar, colocar as suas mãos para funcionar e fazer com que algo aconteça. Porque nesse mundo físico, você pode ter a melhor ideia, a mais bela, perfeita ideia. Se você não agir, ela não vai funcionar. Nada vai mudar na sua vida, por mais lindo e maravilhoso que seja. Você pode, como algumas pessoas fazem, passar noites orando ou rezando ou fazendo qualquer tipo de conexão, jejuando. Você vai ficar, pode ficar tão magro que de frente você vai parecer que está de lado, mas não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o funcionamento desse mundo é diferente. Nós espiritualizamos as coisas de uma forma errada. Espiritualidade é quando você consegue ascender os mundos superiores e consegue baixar para essa dimensão aquilo que você precisa. Aí sim você é espiritual. Espiritual não é aquele que está constantemente em uma reza, em uma conexão, em uma oração, em um jejum. Não. Espiritual é aquele que tem acesso e sabe como esse mundo funciona e consegue fazer com que onde você está funcione perfeitamente. E não só para você, mas também para as outras pessoas. Espiritualidade ou ser espiritual é aquela pessoa que consegue se conectar aos mundos superiores. A sua missão de alma é poder trazer para essa dimensão tudo aquilo que você precisa, seja em qual área for, porque a luz ela é uma energia densa, ou seja, digamos que é o DNA primordial de que você, a partir dali, você transforma no que quiser, porque acima da nossa dimensão tudo é um. Quando desce para a nossa dimensão, se fragmenta e se transforma naquilo que nós precisamos. Aquilo que você precisa hoje, seja o que for, só tem um nome. Você precisa de luz. E essa luz que você precisa está por trás dessa treva que você está vivendo. E para despertar essa consciência, nós precisamos conectarmos a nossa alma com a nossa fonte criadora. E ele se revela nesse mundo através dos seus nomes. Quando nós escaneamos, quando nós meditamos, colocamos o nosso foco em algumas letras sagradas, a nossa alma ela se conecta com essa linguagem e consegue despertar nela a consciência que nós precisamos para esse momento da nossa vida. Então, se você simplesmente não tem consciência, sua alma não consegue habitar naquilo que você tem consciência hoje. Pare e pense. Quais são as consciências que você tem hoje? Você está consciente de que você está bem ou de que você não está bem? Você está consciente de que você tem aquele recurso que você precisa ou que você não tem um recurso? Você está consciente que você tem a pessoa que você quer do seu lado? Ou você está consciente de que você não tem a pessoa do seu lado? Na verdade, a maioria da nossa consciência está na falta. Nós não estamos com a nossa consciência naquilo que nós temos. Mas é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos nos colocarmos em afinidade com a fonte criadora. Vamos nos comunicar, abrirmos a nossa alma e nos comunicarmos com esse mundo não visto, colocando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos exatamente para trazer essa consciência de qualquer que seja a situação que se apresente diante de nós. Por trás dessa capa de fisicalidade, dessa situação que está coberta, exatamente ali mora e está a luz que eu preciso para qualquer situação na minha vida. Então eu queria convidar você nesse momento, seja o lugar em que você esteja, não importa, se você puder parar um pouco, respirar profundamente, sempre puxando o ar pelo nariz e soltando, eliminando o ar pela boca. Você sabe que quando nós fazemos esse processo de oxigenação, nós absorvemos oxigênio, mas nós liberamos o gás carbônico, ou seja, respiramos os intelectos divinos e retiramos de nós aquilo que interfere a nossa consciência a respeito daquilo que nós precisamos. E é exatamente aquilo que vamos fazer hoje. No momento em que nós respiramos, vamos respirar 7 vezes, cada uma conectada com uma aspecto da nossa alma, e vamos pensar, vamos intencionar com a kavanária específica de levar consciência a cada lugar daquilo que precisamos. Quando respiramos da dimensão de Hesed, eu tenho que imaginar, essa é a dimensão do amor, tudo que se refere a amor, a relacionamentos está nessa dimensão da minha alma, e não só na minha alma, mas em tudo o que é criado. Quais são as situações que você tem vivido na sua vida em que
A falta de amor tem simplesmente interferido você se mover nesse mundo de Malhut. Porque às vezes nós identificamos o amor como algum tipo de relacionamento entre homem e mulher. Mas sem o amor, que é a semente primordial para vivermos aqui nessa dimensão, nós nos movemos precariamente. Porque desde o momento em que chegamos a essa dimensão, nós precisamos ser amados e assim também precisamos dar amor. Então, quando essa semente é corrompida, todo o resto é corrompido. Então, quando respirarmos a segunda vez no nível de Gevurah, que é o nível da força, sabe, que te dá limites, você precisa pensar quais são os momentos da minha vida, quais são as situações da minha vida em que eu perdi o limite, sabe, em que eu me perdi completamente, em que eu não sei mais onde é que começa uma coisa e termina ela. Exatamente essas situações que estão em trevas na sua vida, nessa área em que você deveria ter domínio, por trás da situação está a luz exata que você precisa. Quando nós respiramos a terceira vez, nós respiramos no nível de Tiferet, esse é o nosso sol central, ou seja, é ali que nós brilhamos, é onde apontamos para o nosso eu. Então, quem é você? Quais são as coisas que têm impedido você ser quem é? Quando chegarmos na quarta respiração no nível de Netzah, precisamos ver aquilo que se refere ao tempo. Muitas vezes nós temos abandonado, ou pelo menos não temos a consciência do poder e do valor que é o tempo na nossa vida. O tempo que você fica sentado, o tempo que você fica se lamentando, o tempo em que você fica conectado ao passado, o tempo em que você não faz aquilo que você precisa fazer, porque você não tem as motivações certas, porque nós nos movemos se tivermos motivo. Eu gosto muito de uma frase, eu acho ela bastante impactante, em que o homem chega para o outro e diz assim: louco, come e bebe, porque hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens? Para quem tu vais deixar? E se realmente fosse pedir a tua alma hoje, as coisas que você tem parado e que você não tem feito, com certeza ganhariam um significado diferente. Então pensa assim, o tempo que você tem é justamente a moeda que você recebe quando chega nessa dimensão. Todos nós recebemos essa moeda do tempo, porém nós não as valorizamos, não temos consciência dela, mas cada dia não é um dia mais, é um dia menos. Com Rod eu vou lidar com a organização, com a parte espiritual da minha vida, com aquelas conexões que eu faço com a fonte criadora. E para mim ter essa conexão, eu preciso estabelecer metas. Eu não sei se você consegue perceber, mas a maioria das vezes em que há faltas na vida do ser humano, ele quer se conectar à fonte criadora. No momento em que ele acha que está saciado, ele se desconecta da fonte criadora. E o que acontece? Acontece mais escassez. Porque se você está desconectado da sua fonte de luz, a sua luz vai baixar, a sua energia vai baixar. Então, quando nós respiramos na dimensão de Rod, nós precisamos entender, eu preciso apreciar, estabelecer metas, no sentido de que eu não posso simplesmente me desconectar quando tudo está bem e me conectar novamente quando tudo não está tão bem. Eu não sei se você conhece a história de um rei que ele disse assim: olha, eu queria muito em um momento de guerra ou em um momento ruim da minha vida ter algo que eu pudesse olhar e me trazer esperança. E aí ele procurou em todo o reino alguém que pudesse colocar nas mãos dele algo que em situações difíceis ele pudesse olhar, observar e aquilo trazer esperança para ele. E foi convocado vários sábios, pessoas do reino inteiro, e ninguém conseguia fazer aquilo, dar ou atender o rei naquela expectativa que ele tinha. Até que o seu próprio serviçal, aquela pessoa que estava servindo a ele e já tinha servido ao pai dele também. Majestade, certa vez eu recebi aqui no castelo para o seu pai, o antigo rei, um homem em que ele conseguiu colocar dentro de um anel exatamente aquilo que ele precisava para os momentos ruins da vida dele. Então, todas as vezes que o seu pai passava por alguma situação, ele olhava aquele anel e ele simplesmente ganhava forças para as situações que viriam a seguir. E aquele rei pensou assim: o anel de meu pai? Ele disse sim. E ele foi, procurou aquele anel e realmente encontrou. Mas ele fez uma promessa: eu só vou abrir porque o anel ele tinha um suporte. Dentro desse anel tinha um pedaço de couro escrito. Mas ele disse: eu não vou abrir isso aqui só em momentos específicos, assim como você disse que o meu pai fazia. E aconteceu que aquele rei teve que ir para a batalha, porque nessas épocas os reis eles iam realmente para a frente das batalhas. E numa situação em que estava dificílima, em que ele olhou para todos os lados, em que ele viu seus soldados caindo no meio do campo de batalha, e que ele precisava de forças para poder resistir àquele momento, que era um momento de treva na vida dele, ele lembrou do anel. E ele pegou aquele anel, abriu e conseguiu retirar aquilo que estava escrito. E quando ele leu, a frase que tinha era exatamente essa: isso também passará.
E era simplesmente isso. E quando ele olhou para aquele anel e quando ele leu aquela frase, ele se encheu de coragem, se encheu de ânimo. Por quê? Porque independente de ele estar olhando toda aquela situação que estava exaustiva para ele naquele momento, que para ele não tinha solução, veio aquela frase: isso também passará. E ele ganhou ânimo. Sabe por quê? Porque independente da situação, seja ela tão boa ou não tão boa, em que você esteja enfrentando nesse momento, isso passará. Porque essa dimensão é assim, ela é cíclica, ou seja, as coisas passam. Quantas coisas na sua vida você já passou e já repetiu? Afinal de contas, você chegou até aqui, não foi só enfrentando coisas simples, não foi só enfrentando coisas boas que você acha que é boa. Não, pelo contrário, essa vida é uma vida de desafios, essa dimensão é uma dimensão de desafios. E aquele mesmo rei, depois de ter ganhado aquela batalha, fez no seu castelo um grande banquete para comemorar. E esse mesmo servo, que naquele momento tinha dado essa dica do anel do pai dele, disse assim: rei, não esqueça. Eu queria que nesse momento que o Senhor está feliz, que o Senhor está satisfeito, está comemorando a vitória, que o Senhor também olhasse para o seu anel. E ele achou interessante, porque realmente, naquele momento em que ele estava feliz, em que ele estava desfrutando daquele momento de vitória, ele leu: isso também passará. Porque exatamente nessa dimensão nós vivemos momentos que são chamados fáceis e momentos que não são tão fáceis, mas ambos nos servem para tirarmos da nossa posição de estagnação. Qualquer das situações que você esteja vivendo, seja ela confortável ou não, você tem nessa dimensão todos os requisitos. Você tem esse anel e você pode lembrar disso. Isso também passará. E aquele servo daquele rei, que inclusive era um homem muito sábio, disse: rei, se nós sabemos que tudo passará, o ideal é, quando tivermos as melhores situações, aquele momento em que nós queremos viver, o que nós devemos fazer? Nós não devemos simplesmente agir com as emoções e ver assim: agora tudo está bem e agora eu simplesmente relaxo com tudo. Pelo contrário, esse é o momento de maior atenção. É o momento em que você deve ponderar, que você deve parar e verificar quais foram as situações que levou você a viver essa vitória, esse momento feliz na sua vida, e repeti-los para que sua vida seja realmente uma vida cheia de momentos bons e não altos e baixos. Essa é a moral dessa história. Não é porque uma coisa boa acontece e vai passar, e uma coisa ruim acontece, mas isso também vai passar. Não. Sábio é aquele que consegue identificar nos momentos bons da sua vida exatamente quais foram as ferramentas que os levaram a viver exatamente aquele momento, para que ele possa simplesmente multiplicar aquela situação, viver sempre cada vez mais momentos em que realmente esteja de acordo com aquilo que ele quer. Quando fizermos a sexta respiração, estaremos no nível de Yesod. Yesod é onde está na nossa dimensão, tanto física quanto espiritual, tudo que se diz com líquidos, ou seja, todos os nossos hormônios fisicamente, toda a parte líquida, lágrimas, suor, tudo aquilo que faz com que nós nos movimentemos aqui nesse mundo, está na dimensão de Yesod. Inclusive o sêmen, que é justamente responsável pela criação do ser humano, ou seja, toda energia criadora está em Yesod. E essa dimensão, ela recebe de todas as outras. Quando nós respiramos nessa dimensão, nós precisamos pensar: como eu estou usando a minha fonte criadora? Todas as coisas no meu corpo, os meus hormônios, como eles estão sendo agitados? Eu estou suando, eu estou chorando. Todos esses líquidos que nós emanamos do nosso corpo, qual é a raiz dele? Será que você está suando por trabalhar demais? Por estar debaixo, digamos assim, de um mau entendimento que muitas pessoas têm lá do livro de Bereshit, quando diz que o homem viverá do suor do seu rosto? Será que é isso? Será que você está suando porque as situações em que você está na vida não são confortáveis? Qual é a semente desse suor de verdade? E as lágrimas que têm escorrido do seu rosto? Quais são as sementes que têm gerado essas lágrimas? Então, quando você respira, você faz com que os intelectos divinos, a consciência da luz, chegue nessa dimensão da sua alma. Todas essas clipais, toda essa casca que faz com que você veja a negatividade, seja retirada da sua vida e você veja a luz que está aí. Quando fizermos a sétima respiração, estamos num nível de Malhut, nessa dimensão. Exatamente aqui onde nós queremos trazer a consciência de que por trás de cada situação na nossa vida existe uma luz pertinente àquilo e que eu preciso desvelar para poder crescer, para poder avançar nessa vida. Então, se você está pronto, se você está pronta, procure um lugar em que você possa sentar, em que você possa unir os seus pés, deixar os pés apoiados no chão,
cada uma das suas mãos, que elas estejam em cima dos seus joelhos, com as palmas viradas para cima, num sinal, num simbolismo de receber. Essa também é a posição quando nós vamos doar alguma coisa. E esse é o objetivo, é nós recebermos a luz do Criador em todos os aspectos da nossa vida, não só com o objetivo de trazer luz para nós, mas também dessa luz transbordar para a vida de outras pessoas. Hoje nós vamos trazer a consciência exatamente para cada área da nossa vida, para aquele lugar em que nós estamos vivendo dificuldades nesse momento, ela possa ser desvelada e nós possamos enxergar exatamente aquilo que precisamos em cada uma dessas situações. A resposta não está fora, está dentro de cada uma delas. Então nós precisamos que esse momento, ou seja, essa situação, ela se abra para nós e nós possamos enxergar a luz por trás, absorvermos essa luz e nos livrarmos de uma vez por todas da situação em que nos aflige nesse momento. Então, se você está pronto, se você está pronta, façamos então as 7 respirações. Sempre respirando pelo nariz e expirando, soltando o ar pela boca. Depois retornasse a sua visão exatamente para a tela, porque hoje nós iremos meditar ou colocar a nossa Kavaná em 4 letras específicas, uma sequência que exatamente nos conecta com essa consciência que precisamos ter de cada uma dessas situações para trazermos ou desvelarmos a luz que está por trás dessa situação e que tem nos afligido. Então, no momento em que você olha para a sua tela, nós meditamos sempre da direita para a esquerda. Isso que nós chamamos de letras, mas que na verdade são códigos divinos que se conectam com a nossa alma e que muitas vezes a nossa psique, a nossa razão, ela não consegue codificar, mas isso está além do nosso mundo físico e ele nos conecta com a consciência de que temos a luz necessária em todas as situações para ultrapassarmos, exatamente para absorvermos essa luz, acoplarmos em nossa alma e vencermos essa situação. Então, no momento em que você olha para essas letras que aparecem na sua tela, eu quero que você imagine, eu quero que você pense exatamente quais são as situações escuras que você está vivendo nesse momento. Eu te dei 7 áreas e nada que acontece na sua vida está fora dessas dimensões. Tudo que você vive hoje, seja de coisa boa ou de coisa não tão boa, ela se reproduz, ela se manifesta nessa dimensão, ela entra nessa dimensão de Malhut, onde nós estamos, exatamente por essas outras dimensões. Tanto dimensões superiores do universo criado, como nas dimensões da nossa alma. Aquilo que chega para você, por exemplo, a primeira questão que eu falei, que é falta de recurso financeiro, escassez nessa área, qual seria a parte da alma que eu estou tendo dificuldades com isso? Exatamente a dimensão de Yesod, que vai lidar com a energia criadora. E uma das energias que está aí também é a energia do dinheiro, a energia do sustento, que é a Parnassá. Se você tem dificuldades de dizer não, um simples não. Quantas vezes na sua vida, se você tivesse dito não, você teria evitado tantas consequências mais que você vive hoje? Quantas situações você teria evitado se você pudesse, ou soubesse, ou tivesse forças para dizer simplesmente não? Mas muitos de nós não temos essa capacidade, essa força de colocar esse limite na nossa vida. Então, se você está tendo problemas hoje, é justamente porque você não conseguiu dizer essa simples palavra na situação e no momento certo. Então, por onde isso entrou na sua vida? Entrou na dimensão de Gevurah, que é a dimensão da força, que nos coloca limites, que nos dá justamente direção para cumprirmos os nossos objetivos aqui. Se você tem problema com baixa autoestima, se você olha para você e não consegue ver os pontos valorosos que você tem, se você não consegue enxergar em você coisas boas, onde será, por onde será que isso entrou na sua vida e está se manifestando aqui no mundo físico? Pela dimensão de Tiferet,
que também está na sua alma tudo, o fluxo da luz, tanto no mundo visível quanto no mundo não visível, ou seja, dentro da sua alma, em todo o mundo criado, sempre entra ou se manifesta através dessas dimensões. Então, quando você vai lá, quando você injeta a luz do Criador, você traz para essa dimensão a cura, ou seja, a restauração dessa vasilha, desse recipiente, para que ele possa conter a luz correta. Porque se essa parte da sua alma, esse recipiente, ele está rachado, quebrado, toda a luz que entra, ele vaza e o que resta é trevas. Então esses são os aspectos da nossa alma. E essas são as dimensões criadas por onde tudo, absolutamente tudo se manifesta na nossa vida. Então quando você faz essas respirações e quando nós meditamos nessas letras, nós estamos trazendo, levando à luz, reconstruindo exatamente esse ponto que faz com que nós não enxerguemos a luz por trás das situações. E muitas vezes ficamos desesperados porque olhamos para todos os lados e não conseguimos enxergar nada porque só há trevas ao redor. Então essas letras, ela insere, ela injeta na sua alma a consciência, a capacidade de ver luz por trás de qualquer situação que pareça escura nesse momento. O nível mais profundo da Torá, que é o nível de Sod, que é o nível da Kabbalah, que quer dizer receber. Receber o quê? Receber os intelectos divinos, receber a luz que nós precisamos para andarmos nesse mundo escuro. Diz que para meditarmos, recebermos essa consciência, nós precisamos pegar essas letras, escrevê-las e colocá-las dentro de um copo de vinho. Agora eu devo dizer a você que nada na Torá é literal. Tudo é simbólico. Você precisa saber qual é a luz que está por trás dessa fisicalidade, desse ponto físico que nós temos que fazer. Pegar essas letras e colocar dentro do vinho. Mas por quê? Existe uma frase que diz assim: onde entra o vinho, saem os segredos. Quer saber o segredo de uma pessoa? Faça com que ela tome algumas taças de vinho e tudo aquilo que estava oculto se virá à tona. Então, exatamente por isso, quando nós colocamos essas letras no vinho, todo o segredo que está ali dentro será revelado. Eu também devo dizer para você que do nível mais profundo da Torá diz para colocarmos essas letras que aparecem na sua tela dentro de um copo de vinho. É para que os segredos, ou seja, aquela situação que está oculta, sabe? Aquela luz que está oculta seja revelada. Na mesa do sábado, tem 3 elementos que são essenciais. É o vinho, a halá, que é o pão, e o sal. Na verdade, é aquilo que eu digo para vocês. Olhem o que o povo judeu está fazendo, porque eles são uma Torá física, ou seja, você lê através do que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo na literalidade. Você precisa ver o que está por trás da literalidade. O vinho, ele está na dimensão de Horma, sabedoria. O pão, a halá, está no nível de Binah, e o sal está no nível de Malhut. Então, nessa meditação que nós vamos começar a fazer com essas letras, e que diz que deveríamos colocar essas letras dentro do vinho, quer dizer que nós deveríamos colocar essas letras no nível de Hormah, no nível de sabedoria. Quando nós meditamos, nós estamos ativando essa dimensão na nossa alma e nós teremos sabedoria para enxergarmos além da fisicalidade. Além da fisicalidade. Então, quando nós meditamos nessas letras, quando passamos os nossos olhos nelas com a Kavaná específica, nós teremos sabedoria, nossa alma será despertada, teremos a consciência que por trás dessa situação existe a luz, o segredo vai ser revelado, o que tem nessa situação, porque você precisa passar por ela. Muitas vezes nós queremos simplesmente fazer uma oração, fazer uma reza, uma conexão e termos o resultado, mas muitas vezes essa situação está na sua vida exatamente para trazer algo que você de outra forma não faria. Então não existem problemas. Existem situações em que você deve superar, tirando dessa situação a luz necessária, porque aí você cresce, você chega no lugar exato pelo qual a sua alma desceu a esse mundo. Então nesse momento eu queria que você também se imaginasse dentro de uma Magen Davi de cor ouro. A estrela de Davi na cor ouro. Imagine que é uma estrela grande, em que você possa ficar dentro desse hexágono. Essa estrela, ela brilha, esse maguém, ela brilha, ela reluz. Imagine também que na sua frente se abre uma tela com outro Magen Davi muito maior do que o seu, também na cor ouro. E nós vamos chamar e acender essas letras. Nós vamos chamar a letra Aleph e nós vamos acender ela.
Nós vamos chamar a letra He e vamos acender ela. Nós vamos chamar a letra Vav e vamos acender ela. Nós vamos chamar outra letra He e vamos acender ela. Nós estamos em uma estrela de Davi e à nossa frente também tem uma outra estrela de Davi, ambas na cor ouro, e as letras, os símbolos que aparecem na nossa frente, que traz a consciência necessária que precisamos para despertar a luz em cada situação em que estamos vivendo, está bem de frente aos nossos olhos, e elas estão acesas. E essa luz que transborda de seu interior, ela é forte, ela se une e ela sai pela ponta da estrela que está à nossa frente. Toda essa luz, ela faz um arco e se conecta com a estrela de Davi, com o Maguen Davi da qual nós estamos. E ela penetra pela ponta dessa estrela em que nós estamos, do Maguen Davi, e ela consegue tocar na nossa cabeça. E ela adentra o nosso crânio, conecta com o nosso cérebro. Dentro do cérebro ele começa a criar as sinapses perfeitas, as conexões perfeitas para que quando estivermos diante de uma situação, possamos enxergar além dela. Toda essa energia, toda essa luz que sai dessas letras, Aleph Rei, Vav Rei, ela ilumina o nosso cérebro. Ela desce para o nosso coração, ilumina o nosso coração. Nosso coração é exatamente a fonte, ou seja, o ponto em que nós nos comunicamos. Quando você está nervoso, quando você está feliz, quando você sente qualquer coisa, o coração dá a batida, ele dá o tom em que sua vida vai vibrar. E o coração ele é bastante magnético, então essa luz ela ilumina o nosso cérebro e baixa para o nosso coração. Ilumina o nosso coração e agora desce para o fígado, que é onde exatamente é gerado todos os milagres. Essa luz ilumina o nosso fígado, sobe para o nosso coração. Ilumina o coração, sobe para o cérebro, ilumina o cérebro, baixa para o coração, ilumina o coração, baixa para o fígado, ilumina o coração, ilumina o cérebro, ilumina o coração, ilumina o fígado, ilumina o coração, ilumina o cérebro. E essa luz intensa, ela sai de volta pelo Maguen Davi, pela ponta da estrela que nós estamos. E todos nós nos damos as mãos, unimos todas as nossas estrelas, todos o nosso Maguen Davi, e colocamos agora essas letras, essa energia que sai dessa letra, e imaginamos agora uma grande taça, não de vidro, mas uma taça na cor prata. E nós colocamos todo esse vinho, que quer dizer todo o segredo, tudo que está por trás daquilo que nós não vemos, que possa vir a clareza na nossa mente, nos nossos olhos, nas nossas emoções, quando estivermos diante das situações. E nós mergulhamos toda essa energia, toda essa luz que veio dessas letras dentro dessa taça de prata. E toda essa luz começa a transbordar. Eu não tenho como dar uma taça de vinho para cada pessoa também ser despertada nesse momento. Mas eu quero que você imagine quais são as pessoas que você quer nesse momento dar essa taça de vinho para também ser despertado dentro dela essa consciência de que por trás de toda a situação em que ela está vivendo, que parece ser uma situação de trevas, uma situação escura, existe a luz do Criador, existe a resposta, a solução para todas as situações. Mas que para ela ter essa consciência, para que isso se abra diante dos seus olhos, é preciso tomar dessa taça. É preciso tomar dessa luz que advém dessas letras que vem do nome sagrado. E nesse momento, se você tem alguém que você queira dar essa taça, você pode imaginar entregando essa taça e essa pessoa também bebendo dessa taça. Mas o mais importante de toda a situação é que nós devemos ter a consciência de que tudo o que recebemos nós também precisamos compartilhar. Então, não é só você que está passando por momentos escuros, por momentos em que situações parecem sem saída. Existem muitas pessoas no mundo inteiro nesse momento passando pelas mesmas situações. Então vamos distribuir essa taça para todos eles. Mas nós não temos capacidade mental até de imaginar cada um dos seres humanos nesse momento. Mas nós podemos fazer isso através do toque do shofar.
eu consigo espalhar todas essas chipas, ou seja, toda essa luz, toda essa parte de luz, para que cada pessoa nesse momento que esteja precisando, clamando por uma luz e nas situações em que elas estão vivendo, também possa beber dessa taça que você está bebendo agora. Então, nesse momento, nós vamos fazer o toque do shofar, como a Kavaná, de distribuir para o mundo inteiro essa consciência de que por trás de qualquer treva, de qualquer situação difícil em que essa pessoa esteja vivendo, ela também possa enxergar a luz e possa usufruir dela e ultrapassar a situação.